Esse é um vídeo onde eu vou falar sobre os julgamentos e o oposto do que seria o julgamento, que seria a compaixão. Eu acho muito importante ressaltar esse tema. Por quê? Porque os julgamentos eles podem ser uma fonte de muitos malefícios para quem está julgando e também para quem está recebendo a energia do julgamento, tá? O que acontece? Quando você emite um julgamento em relação a uma pessoa, isso se fixa de uma certa maneira no astral, na energia, né, do ambiente e às vezes das pessoas que você está comunicando o julgamento e pesa na energia da pessoa que você está julgando. Então, mesmo que uma pessoa tenha determinada característica negativa, deve-se evitar ficar falando sobre essa característica negativa. Então, por exemplo, se uma pessoa é pesada, uma pessoa grosseira, uma pessoa indelicada, e isso já é comprovado, ela sempre age dessa maneira, ok, de repente se a pessoa não te faz bem, ninguém tem a obrigação de conviver com pessoas que não fazem bem, né? Mas você não precisa ficar comentando esse assunto. Você não precisa ficar sempre dizendo que a pessoa é assim. As pessoas que não têm a ver com a gente, que não têm afinidade com a gente não tem obrigação de conviver, né? Então, o que eu peço em primeiro lugar, quando você tiver um julgamento dentro de alguém não emita. Primeira coisa, então tente segurar para não emitir, porque se você emitir, você prejudica aquela pessoa gerando uma forma de pensamento de que a pessoa é assim. Então, às vezes, mesmo quando a pessoa já não é mais assim, ou quando ela quer deixar de ser assim, tem alguém ali falando, não, mas fulano é assim, porque cicrano é assim. E aí fica aquela energia e às vezes fica até mais difícil da pessoa se transformar, né? Então, por exemplo, a pessoa é casada e o marido tem uma tendência a ser grosseiro, ok. Você vai ficar falando com todas as suas amigas sempre, toda semana, o dia inteiro, que ele é grosseiro, que ele você vai fortalecer essa energia, né? Então tente não ficar proferindo os julgamentos, primeira coisa. Segunda coisa, analisar se aquela pessoa não está sendo daquele jeito porque aquilo é o melhor dela. Muitas vezes as pessoas têm determinados defeitos porque elas não conseguem ser diferentes. Ou elas tentaram ser e desistiram, né? Então digamos que não é culpa da pessoa necessariamente, ela está num ponto diferente do seu, né? Não existem pessoas, a gente pode dizer que existem pessoas que são parecidas em nível de evolução, mas não dá pra dizer que todo mundo tem o mesmo nível de evolução. Não existem pessoas que dá pra dizer todo mundo tem o mesmo nível de evolução. Aquele grupo ali, todo mundo é evoluído, aquele grupo ali não. Sempre tem uma mistura. Às vezes mesmo num grupo de pessoas muito evoluídas, até um grupo espiritual, pode ter um ser ali que nem é tão evoluído espiritualmente. Então, sempre vão existir níveis de qualidades, de caráter e de evolução espiritual entre as pessoas. Cada pessoa tem uma nuance. Então, de repente, uma pessoa tem uma característica que em determinado ponto é pior que a sua. Vamos supor, você é uma pessoa educada e diplomática que não agride ninguém. Existe uma outra pessoa que é uma pessoa grosseira que vive dando patada em todo mundo. Mas aquela pessoa, de repente, grosseira que dá patada em todo mundo, por outro lado, ajuda um monte de gente, colabora com a vida de um monte de gente. E você que não é grosseiro com ninguém, também não ajuda ninguém e é uma pessoa egoísta. Então a gente não pode julgar só por uma característica uma pessoa, porque o ser humano ele é muito amplo. Às vezes um ser humano que você está vendo um determinado defeito dele que você não tem, ou que você não está vendo que você também tem, né? Porque muitas vezes a gente julga o outro por um defeito e a gente tem exatamente o mesmo defeito. Aliás, isso acontece muito, né? Que a gente chama de projeção, né? Que é quando a pessoa fica incomodada com uma característica do outro que é um determinado defeito que no fundo você tem, mas que você às vezes não está querendo ver que você também tem aquele defeito, né? Então, o que é importante? Analisar que todo defeito que você vê no outro tem um outro lado, né? Então, aquele defeito pode esconder atrás uma grande qualidade, uma coisa boa, né? Então, às vezes, por isso que dizem, né, que de boas intenções lá embaixo tá cheio, porque às vezes defeitos surgem com vontades de fazer com que a coisa flua de uma forma positiva, né? Então, às vezes a gente tem muitas vontades que são realmente bem intencionadas, mas que no caminho a pessoa acaba se perdendo, fica até obsessiva demais com aquelas vontades que inicialmente eram positivas. Então o julgamento ele gera uma energia, quando a gente começa a ficar emitindo uma energia de julgamento em relação a alguém, pesada para a pessoa e para a gente. Então por mais que você veja uma característica negativa em determinada criatura, jogue luz para ela.
tá? Jogue luz, evite emitir aquela característica para você não prejudicar a pessoa e também para você não se permear com aquela energia. Eu não estou falando que você vai ficar cego perante uma característica negativa. Existem pessoas que nitidamente têm defeitos, assim como você tem. E como eu disse no começo, você pode evitar essas pessoas, ninguém é obrigado a conviver. Outra coisa é você ficar, digamos, maldizendo a pessoa ou ficar falando da pessoa, ressaltando essa energia da característica negativa da pessoa. O julgamento, né, tem pessoas que brincam, né, que falam que quando você tem um dedo apontado para o outro, existem alguns, né, apontados para você. E isso é bem verdade, né, porque tem aquela frase bíblica, né, que fala que na medida em que você julgar, você vai ser julgado. E tem outra também, né, que é aquela da famosa, né, quando estavam atirando pedras em Maria Madalena, né, que foi dita pelo grande Jesus, que disse, né, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Então, eu proponho aí um exercício para você que acompanhou esse vídeo desde o começo. Procure ficar primeiro uma semana sem emitir nenhum julgamento. E quando você começar a emitir algum julgamento, seja lá qual for, aquela pessoa que fez um serviço mal feito para você, no Brasil isso acontece muito, né? É difícil uma qualidade de serviços aí boa em todas as áreas. Então, você, em vez de falar, poxa, fulano e tal, você fala sem julgamento, sem julgamento. E pense nesse sem julgamento dentro do seu coração como um exercício de compaixão e de humildade. Porque na medida em que você julga menos o outro também, você começa a exercer mais a humildade, né? Toda vez que a gente julga, a gente também às vezes se enche do sentimento de arrogância, né? De que o outro é assim, e você? O que você tem, né? A ser transformado? Porque também a gente tem que analisar que o outro, ele é um ser que só vai se transformar quando ele desejar essa transformação, né? E você, por outro lado, pode se focar nos seus defeitos para aí isso ser útil, porque se você analisa as questões que você precisa transformar, é muito mais útil que ficar analisando os defeitos do outro, porque os defeitos do outro ele pode ficar a vida inteira sem querer transformar aquilo, né? E é direito dele, ele tem um livre-arbítrio. Se ele quer ficar a vida inteira com aquele defeito de ser uma pessoa grosseira, problema dele, karma dele. Agora você, qual é o seu defeito? Porque não existe ser perfeito aqui. Então, outra coisa positiva pra gente deixar, digamos assim, alavanca pra gente deixar o julgamento é justamente isso. É uma perda de energia ficar procurando defeito no outro, sendo que o outro você não muda, e você pode mudar. Então, essa energia que você julga o outro, volte pra você. O que tem em você que você precisa transformar? O que em você poderia ser melhor? E se você se faz essa pergunta e não encontra uma resposta, tem que ficar esperto, porque alguma coisa sempre tem pra gente melhorar. Tá? Sempre tem alguma coisa que a gente consegue dar um passo além. É isso, espero ter colaborado aí em relação a esse tema do julgamento. E importante dizer que a energia da compaixão, né, que eu diria que ela é a energia que pode cobrir aí esse, digamos assim, esse monstro que existe, né, dentro do nosso coração, que é a energia do julgamento, ela é a energia a ser cultivada. Então, quando você vê que com essas dicas que eu passei, nada adiantou, peça, né, para Deus, para o seu superior, como você quiser chamar, para você ter a energia da compaixão dentro do seu coração, né, para você conseguir fazer com que essa energia positiva, né, essa energia que Buda falava muito, né, a energia da compaixão, seja algo vivo dentro de você, seja algo que consiga iluminar, né, e trazer aí um brilho maior dentro da sua aura, da sua energia como um todo, tirando, né, de lado essa sombra que é o julgamento dentro das nossas vidas. Namastê!